Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a Rocha Opções, a solidez da ciência a seu favor. Meu nome é Leandro Rocha, sou auditor federal de finanças e controle nas horas vagas trader de opções, entre outras atividades. Quero te convidar para fazer parte do grupo do Telegram. No grupo você terá todas as notícias sobre o canal, bem como poderá tirar dúvidas e debater sobre o mercado de opções. E você pode participar do primeiro fundo brasileiro focado no mercado de opções. Uma forma democrática para você entrar nesse complexo mundo e poder obter suas rentabilidades indecentes. Basta apontar a câmera do seu celular. Você também pode assinar o Vendaval, o sistema que veio para revolucionar a venda de volatilidade e o único no mercado que te permite gerir um portfólio de opções. E você ainda pode descobrir todos os segredos da nossa carteira administrada e do nosso fundo, tendo acesso ao treinamento de opções mais técnico e profundo no mercado brasileiro. São quase 5 meses de aulas intensas para que você saia operando. Ambos os links da inscrição estão na descrição. Desde o primeiro momento que comecei a negociar opções, eu entendi que na época a melhor plataforma era o Opilab. Entretanto, com o passar do tempo, eu percebi que eu precisava avaliar indicadores focados em venda de volatilidade, em uma plataforma que fosse desenvolvida para quem opera esse racional. Com essa necessidade, nasceu o Vendaval. Nesse vídeo você saberá as principais funcionalidades do Opilab e do Vendaval, as semelhanças e diferenças entre eles, por que a nossa régua é o Opilab, como podemos obter segurança sobre os dados e validar as gregas e os resultados dos nossos testes. Venha comigo participar dessa revolução em venda de volatilidade. Vamos juntos! Hoje tenho 4 pessoas para agradecer. Em primeiro lugar, a enorme equipe de desenvolvimento do Vendaval. Temos aí o Ciro, para quem andei dando 1000 tarefas aí. Foram bastante intensas as últimas semanas aí, onde eu fiquei no pé e questionava 1 centavo que dava de diferença. E o garoto respondeu, hein? O garoto respondeu. Muita gratidão ao belíssimo trabalho, Ciro, muito obrigado. Temos aí meu companheiro de jornada, Benê, também. Agradecer esses dois aí que tornaram enxergarmos aonde chegamos aí tudo possível. Também preciso agradecer essa dupla aí que está sempre me ajudando aí nos bastidores, a Beth, o Ítalo, também ajudaram a fazer testes, porque muitos dados não vinham pela API do Opilab, então a gente teve que fazer teste diretamente na plataforma lá, para comparar, validar, avaliar. Então eu sou um cara muito afortunado por ter uma equipe tão maravilhosa. Muito obrigado a todos aí. Então estaremos falando hoje sobre o Opilab e o Vendaval, que são plataformas brasileiras voltadas para investidores que operam no mercado de opções. Cada uma com funcionalidades específicas que atendem a diferentes perfis e estratégias de investimento. Na verdade, todos os nossos estudos que nós fizemos e para validar o Vendaval, na verdade, só aumentaram o nosso respeito pelo Opilab. Como se não bastassem todas as importantes sinalizações que eu tive, especialmente quando comecei a operar opções, realmente checamos tudo lá, até para a gente saber quem poderia estar errado, se era a gente ou se era o Opilab. E na grande parte das vezes era a gente que estava errado. Então, foi um sistema muito importante, então eu quero trazer aqui todo o nosso reconhecimento para esse grande sistema que veio mudar o paradigma quando foi lançado. Meu objetivo hoje não é ficar fazendo um tutorial aqui do Opilab, mas eu quero citar algumas funcionalidades que ele tem. A primeira é uma aba que tem lá de análise e simulação, muito interessante, onde você tem ali as curvas de payoff, onde então você consegue inserir as estruturas e ver como é que se comportam as curvas ali. Foi uma grande inovação
que já citou de cara o OpLab como um sistema diferenciado no mercado. A execução de ordens é um recurso relativamente novo. Já era muito bom o OpLab mesmo sem esse recurso, e com a execução de ordens eles conseguem então completar o ciclo deles lá. Um dia nós chegaremos aí. Gestão de carteira, onde você tem ferramentas para acompanhamento integrado de uma carteira. Foi a primeira vez que um sistema trouxe a ideia de trazer gregas por uma carteira, porque quando você entra ali no Profit, em qualquer plataforma, você vê as gregas por posição. Ninguém trazia as gregas por portfólio e, para tanto, também trazia o Delta Beta. Não sei se pode parecer óbvio isso para hoje, mas isso foi uma grande mudança de mentalidade. E tenho certeza que muita pouca gente utilizou esse recurso que é tão valioso. Tem lá indicadores exclusivos, Ivy Rank, Ivy Percentile, mas como o sistema ele tem um caráter mais genérico, ele está mais preocupado em dar indicadores de volatilidade implícita. Tem outro recurso, que esse eu nunca usei muito, que você ali cadastra umas estratégias que você quer que o OpLab te identifique, que ele vai lá então e cata as melhores oportunidades com base em critérios pré-definidos. Muito interessante. Tem um menu lá gigante de estratégias diferentes. Eu nunca utilizei muito porque eu sempre foquei muito na venda de volatilidade. Então, tudo isso me ajudou muito, me trouxe muitos resultados e eu tenho um sentimento de gratidão muito grande pelo OpLab. Só que com o passar do tempo, a gente precisava avançar. Não era a gente que desenvolvia o OpLab, nós não tínhamos controle sobre o sistema, a gente utilizava os dados, pegava aqueles dados que estavam lá e montava então tudo em planilhas. E essas planilhas então iam dando para a gente informações para a tomada de decisão. Então acabou sendo inevitável, o Benê veio falar comigo, perguntou se eu tinha interesse no desenvolvimento de uma ferramenta para o operacional e começamos esse processo. Inicialmente o Vendaval ele focou na sinalização de operações, que iam muito mais além do que operações que estavam com uma volatilidade implícita melhor. Também havia uma análise através de indicadores que consideravam também o movimento do ativo. Não adianta nada você ganhar um prêmio muito alto se o ativo está movimentando muito. Como, por exemplo, na Magalu. A Magalu paga ótimos prêmios, mas ela movimenta demais e acaba, então, invadindo os strikes. Aí não adiantava. Então tudo começou aqui. Vendaval ali como sinalizador, uma grande tabela que ia se atualizando a todo momento, trazendo ali uma série de indicadores. Essa sinalização acabou entrando também no grupo VIP, porque ali dentro do grupo VIP você também pode ter acesso a mais informações mais detalhadas. A partir do momento que você ali na plataforma já identificou aquela que está destoando em relação aos outros ativos, você tem a possibilidade de detalhar mais ainda os indicadores daquele ativo. Muito legal. O que eu vou estar falando aqui hoje também foi um avanço muito importante, que é a gestão de portfólio, aonde a gente vai estar ali, então, acompanhando uma série de indicadores que vão te dar informações de direcionalidade, de nível de risco que a sua operação está ali apresentando. A gente só tinha os dados brutos lá no OpLab. Aqui não, aqui a gente traduz em sinalizações para você conseguir enxergar o que está acontecendo com o seu portfólio. Como eu falei, os indicadores de volatilidade também consideram o movimento das ações, uns indicadores até bastante interessantes e complexos. E também, como eu falei, tem um grupo VIP no Telegram, onde a gente criou ali uma comunidade, onde temos os assinantes, os alunos, e uma ótima forma de você tirar dúvidas sobre o operacional. Então, quando você vê as semelhanças e diferenças entre o OpLab e o Vendaval, as semelhanças é que ambas são plataformas dedicadas ao mercado de opções, como eu falei, e ambas estão preocupadas com a análise da volatilidade, trazendo indicadores no OpLab mais genéricos e, no nosso caso, mais focados para a venda. Então, o OpLab ele é mais abrangente e acaba atendendo a diversos perfis de investidores. Inclusive, essa sempre foi uma limitação que eu impus ali ao Benê, porque o Benê,
como ali o criador do Vendaval, ele está sempre querendo pensar comercialmente, querendo tornar o sistema mais amigável para qualquer operador. Eu fui o cara chato que cheguei e falei, não, ele tem que ser amigável para quem opera no nosso operacional. E às vezes não era possível conciliar, tornar amigável tanto para quem opera qualquer estratégia, como para quem opera o racional de venda de volatilidade. Então eu tive que limitar comercialmente aí o vendaval para que ele atendesse às nossas necessidades, sendo de fato um sistema especializado. Na questão da execução de ordens, é um grande mérito aí do OpLab, já que ele também permite essa execução. E outro recurso que traz muito valor ao vendaval são os educacionais e comunitários, onde o vendaval oferece acesso a grupos exclusivos e materiais educacionais focados na venda de volatilidade, promovendo então a interação entre os usuários. E não teria como ser diferente, porque se o vendaval é um sistema especializado, na verdade ele é uma ferramenta, ele é um braço de um operacional. Nós chegamos inclusive a pensar na possibilidade de só dar acesso ao vendaval a quem fizesse o treinamento. Em muitos momentos eu tive muito perto de tomar essa decisão. Queria criar mais uma limitação bastante forte. Como o sistema ele depende tanto dos assinantes, é um sistema pequeno, uma estrutura pequena que tem poucos assinantes, a gente não podia abrir mão, meio que expulsando os assinantes que já estavam lá. Não fazia sentido isso. Então, resolvemos seguir nesse modelo. Mas com certeza, você para usufruir de todo o potencial do sistema, o ideal é que você faça o treinamento. Então, se a gente fosse resumir, enquanto o OpLab oferece uma plataforma multifuncional para diversos tipos de operações com opções, o vendaval se destaca pela sua especialização na estratégia de venda de volatilidade, fornecendo ferramentas e recursos direcionados para esse nicho. Por que a nossa régua é o OpLab? Eu não tenho problema nenhum de assumir isso. Em primeiro lugar, porque é a verdade. Então, isso é uma coisa que, pro bem ou pro mal, é uma marca que eu quero sempre ter, que é sempre falar a verdade. Então, a gente partiu de um ombro de um gigante que é o OpLab, que sempre teve toda a nossa admiração. E o fato de nós termos utilizado o OpLab desde as nossas primeiras operações com opções, isso fez criar todo um histórico de dados baseado nos cálculos e nas informações do OpLab. Todo o acompanhamento que nós sempre tivemos do Delta Beta, do Theta, as coletas de dados, as comparações, as análises, sempre foram muito feitas em cima dos dados do OpLab. Não havia ainda o cockpit do vendaval. E quando, por exemplo, você compara o Theta da Testworks com o nosso Theta ele é mais conservador. O Theta da Testworks considera dias corridos, o que faz com que o Theta diário seja menor. O nosso Theta é maior porque a gente utiliza dias úteis. Na hora de você avaliar o risco da sua carteira, nós percebemos que avaliar pelo Theta do OpLab nos dava resultados mais confiáveis. Olha que interessante. Então, a gente não ia abrir mão de todo um histórico de dados que já tinha sido feito pelo OpLab, que se tornaram, então, a base dos nossos indicadores. O cálculo do Theta, como eu falei, que nós fazemos por dias de pregão, e apesar de não ter sido objeto de teste, o cálculo da VI do ativo nosso também é muito parecido com o OpLab, o que é uma fórmula proprietária aí. A gente não quer muita divergência na hora de fazer as métricas de sinalizações. E esse cálculo da VI do ativo é um cálculo muito complexo. Olha quantas VIs você tem. Você tem a VI por opção, aqui na grade. Você tem a VI ATM, da call e da put. Você tem o vencimento. E tem tudo isso no próximo vencimento. Então, a VI do ativo é um cálculo que pega um subconjunto dessas VIs aqui para fazer uma VI representativa do ativo. Essa é uma fórmula tipicamente proprietária do OpLab. Nós também temos a nossa. Aqui não há necessidade de você ter precisão, porque você só precisa ter precisão para garantir, na hora de comparar uma Petrobras com a Vale, que elas adotem a mesma fórmula. Não pode a fórmula do OpLab avaliar a Vale e a fórmula do vendaval avaliar a Petrobras e depois comparar.
Tem que utilizar a mesma fórmula para os dois para se tornarem comparáveis. Enfim, então havia todo um arcabouço de experiência no uso do OpLab. Nós já tínhamos enfrentado muitas condições de mercado, das mais diferentes e adversas possíveis, e o OpLab nunca tinha decepcionado. Então a gente queria continuar adotando toda a lógica do OpLab. E quando eu falo isso, eu também não quero cometer o exagero de passar a impressão também que o OpLab criou tudo. Na verdade, a fórmula do Black-Scholes, tudo isso já vem aí do mercado, da economia. O que o OpLab fez foi operacionalizar tudo isso. Para nós podermos, então, fazer comparações, nós não podemos pegar o preço teórico, porque o preço teórico ele também vem de uma fórmula proprietária. Muitas vezes ele vai se basear na VI do ativo, como eu falei. E VI do ativo, quando você compara fórmulas diferentes, nunca vai dar o valor preciso. Ao mesmo tempo, o preço teórico ele sempre vai ser menor do que o preço de mercado, especialmente quanto mais o strike tiver distante da região ATM, devido ao sorriso de volatilidade. Então, graças ao sorriso de volatilidade, vai estar muito longe. Então, a VI lá da opção, ela sempre vai ser um valor muito maior do que a VI do ativo. Se você está querendo comparar, isso não é problema. Mas aqui a gente não quer comparar ativo com ativo. Aqui a gente quer medir risco. E para medir risco, a gente precisa ter, de fato, o último negócio. Porque ele é o maior representante da AVI da opção. Leandro, esse último negócio for há muito tempo. Ainda assim, a VI ali da opção ainda pode ter um valor melhor do que a VI do ativo ATM ali, que normalmente você pega ali ATM, que teria mais negócios. Porque tudo muda ali, preço, tudo mais. Mas a VI, por exemplo, de 40, ela é uma VI alta e deve continuar alta ali. Enquanto a VI ali da região ATM pode ser 30. Então isso foi uma mudança bem de mentalidade, porque o Delgain ele se utiliza de um outro operacional, que são aquelas estruturas de capital garantido, aonde eles pegam somente opções de ativos muito líquidos que acabam utilizando muito bid e WASC. Aqui não, aqui a gente está mais interessado no último negócio e ele é um dado objetivo. Por que ele é um dado objetivo? Porque é um fato, é o último negócio. Não tem debate, não tem estimativa, não tem nenhum subjetivismo nisso. É aquele que teve lá. Então, você consegue, então, comparar muito bem e avaliar a precisão dos dados. Então, o nosso cálculo ali para a gente chegar nos nossos indicadores de portfólio de risco, o delta beta e o teta, ele tem que ser calculado pela VI da opção. E para ser calculado pela VI da opção, por definição, é pelo último negócio. Para isso, temos que ter o último negócio. O preço teórico ele é mais baixo e subjetivo. Com isso, validaremos as fórmulas e os dados brutos. Então, para garantir que a gente estaria comparando maçã com maçã ou banana com banana, você, na hora de configurar lá o OpLab, você tem que botar o último negócio, ou seja, o último preço aqui. Senão não bate. E é curioso, né? Porque apesar de estarmos agora, especialmente depois do lançamento do Cockpit, utilizando somente o Vendaval, nós hoje somos parceiros do OpLab. Porque o OpLab não é apenas a plataforma. O OpLab, ele também é um vendor, que é uma empresa ou entidade autorizada a distribuir, fornecer ou comercializar dados e informações de mercado provenientes da Bolsa, ou seja, ele fornece as cotações em nome da B3. Interessante isso. Então, somos meio que sócios deles agora também. Então, a venda tem essa função de distribuição de dados de mercado, mas também pode oferecer soluções tecnológicas como software de análise gráfica, sistemas, e é o que faz o OpLab, né? Só que aqui ele fez o caminho inverso. Até onde eu sei, ele começou como um sistema, uma ferramenta e depois se tornou um vendor. Interessante isso. Por que o último negócio? Eu expliquei, porque ele é um dado objetivo que não cabe estimativa ou interpretação, porque quando tempestivo é o melhor representante do preço de mercado, e porque a volatilidade implícita mais importante é a da opção e não do ativo. Então é importante diferenciar o OpLab vendedor da B3, que encaminha os dados não só para o próprio OpLab, como também para o Vendaval, onde ali dentro das plataformas é feita a conversão
desses dados brutos em outros dados secundários, através de fórmulas que são consagradas na literatura de opções, e algumas delas proprietárias, que são aquelas fórmulas criadas pelo próprio sistema dentro de uma visão e um operacional. Essa conversão, então, se transforma em gregas. Essas gregas que foram objeto, então, de análise e teste, porque a gente fazia questão que as gregas do vendaval batessem com as gregas do OpLab, que, por sua vez, como eu já falei, não batem com a da TestWorks. E o OpLab, ele parou aí. O que nós avançamos foi nos indicadores de portfólio. Pegamos as gregas e com essas gregas, nós criamos uma série de indicadores que são fundamentais para a gestão de um portfólio. Quem quiser entender melhor o que eu estou querendo dizer, não deixe de assistir aqui os relógios do cockpit. O mundo das opções nunca mais será o mesmo, aonde esses indicadores nós transformamos eles em relógios, para você avaliar, em um caso, a direcionalidade. Então, esse ponteiro aqui ele vai dizer se o seu portfólio ele está bullish ou bearish, e esse relógio aqui vai dizer o quanto de risco está comportando o seu portfólio. Então, você até pode chegar no vermelho, mas nunca chegar no preto aqui. Então, na verdade, todas essas análises e testes foi para garantir que essas informações dos relógios do cockpit estivessem precisas. Então, aqui é a tela de comparação. Deixa eu sair um pouquinho da frente aqui, tá? Se você quiser checar os dados e as informações, é só você pausar aqui o vídeo, tá? Mas o que a gente fazia aqui? Esses CADs que estão aqui são do vendaval. E essa tela que está aqui é do OpLab, aqui é do OpLab e aqui é do vendaval. Então, essa aqui é o valor consolidado, então você vê aqui que no delta beta com 187,22 e no nosso caso 187,49, comparando o teta, mas não só no total, mas também por cada uma das posições. Então você vê aqui delta beta menos 47,38, comparado aqui também 47,38, e aí a gente foi comparando aqui, ó, 24,45 com 24,45. Foi uma linha na minha testa aqui. E aí, então, a gente foi fazendo esse batimento. Primeiro, durante o pregão, aonde então, nós montamos 3 estruturas típicas nossas, que são os nossos strangles travados na call, e botamos a mesma estrutura também aqui no OpLab. E vocês podem ver que a precisão ela foi muito alta, muito alta. Não que a gente não já soubesse disso, mas a gente precisava, claro, demonstrar para vocês isso, comprovar. Claro que a gente já tem no cockpit as nossas estruturas, que a gente já estava utilizando, inclusive no fundo, mas eu precisava demonstrar isso para a comunidade. E a precisão durante o pregão ela foi muito absoluta. Não posso dizer o mesmo pós-pregão. Para quem já operava no OpLab já fazia tempo, eu sabia que na parte da noite acontecia alguma coisa lá no OpLab. Eu não sei se era uma manutenção que eles fazem à noite, só que à noite normalmente dava uma bugada nos dados. E isso não era bom, porque muitas vezes a gente só tem tempo de fazer análise à noite. E quando eu chegava em casa para fazer análise, já estava ali tudo meio bugado e eu tinha que esperar de fato o mercado abrir. Isso trazia alguns inconvenientes. Isso também foi motivo de grande estresse para o Ciro, porque o Ciro estava vendo que com o mercado aberto estava tudo batendo, mas depois parava de bater depois do pregão. Mas isso é uma particularidade do OpLab que eu nem sei dizer direito a razão. Isso é uma coisa do OpLab. Eu posso falar sobre o vendaval. Não tem como eu falar do OpLab porque que à noite dá essa diferença. Aqui até que não deu tanta. Mas aqui nesse caso nós pegamos o melhor dia. Durante o pregão, todo dia bateu. Nós fizemos em vários dias diferentes. Todos os dias bateu durante o pregão. Mas o pós-pregão é que não bateu. Um dia até batia razoavelmente e outras vezes era totalmente louco. Parecia até que trocava o delta beta com teta aqui, então a gente não conseguia enxergar. E isso exigiu também um esforço adicional no sentido da gente confirmar se o problema era do vendaval ou do OpLab. Como é que a gente descobriu que o problema estava no OpLab? Porque o OpLab, durante a noite, ele ia mudando. Às 7h30 dava um valor, às 8, às 9, às 10 horas ia mudando de valor, só que o mercado estava fechado, né? Como é que ele ia mudando de valor a cada momento?
Então era meio bugado que estava ali. Para a gente confirmar, nós pegamos os próprios dados que estavam ali no portfólio, ali dentro do OpLab, e usamos a própria calculadora dele para a gente fazer os cálculos ali na tela, e vimos que os dados que ele estava apresentando não batiam com o cálculo que era feito com seus próprios dados e com a sua própria calculadora. Quando então nós desistimos, né, de investigar, porque formamos a nossa convicção que isso era uma questão ali interna do OpLab e que a gente, então, portanto, poderia confiar nos nossos dados. Claro que nós não apenas utilizamos os dados do OpLab, nós ficamos aí com calculadoras do Black Insurance o tempo todo testando, somando, confirmando, porque as decisões que vão ser tomadas ali pelos relógios são decisões muito sérias. Então, a gente precisa ter uma precisão muito boa ali. E aqui, então, você consegue ver melhor realmente as diferenças. Então, a gente viu aqui na questão do BOVA, praticamente precisão de 100%, e normalmente foi assim. YouTube 100%, nós pegamos o que estava dando de total da tela e nós mesmos somamos para ver se estava batendo. Então, o nível de precisão em relação ao OpLab deu muito alto, tudo perto de 100%. O que não ocorreu após o pregão, não ocorreu. E esse dia aqui foi o melhor de todos. Nós fizemos vários dias diferentes, esse aqui foi o melhor. Que não deu, também deu algo próximo. Não sei se impactaria uma decisão essa diferença aqui, por exemplo, mas nós, inclusive, para garantir que o preço após o pregão fosse mais confiável, nós estamos com cálculos redundantes de meia hora depois do pregão, para garantir que o último negócio ele seja correto e que possa servir de subsídio para alguém que chega, por exemplo, à noite e precise de calcular. Tá aí, meu grande amigo Benê. Síntese e lições. Então é aquilo tudo que eu falei. O OpLab oferece uma plataforma multifuncional, enquanto o Vendaval está focado aí na estratégia de venda de volatilidade. Para a gente, então, validar o nosso cockpit, usamos como regra o OpLab. Expliquei lá todas as razões, o histórico de dados, a experiência acumulada em sua observação, bem como pelo cálculo do θ. Então, nós fazemos os testes, nós calculamos pelo último preço, e fazer pelo preço teórico levaria a menores valores. Isso não foi fácil de explicar para o Ciro. O Ciro, ele não é um profundo conhecedor do operacional. Ele é um ótimo programador, mas para ele entender isso aqui foi difícil. Graças a Deus que eu pude contar com a sua boa vontade e capacidade aí para implementar. Os resultados dos testes demonstraram que as gregas têm alto nível de precisão, né? Quando a gente fala aqui e traz a média de tudo que a gente viu, a precisão do delta beta durante a negociação é 99,96, e posso dizer que esse 0,04 aí é muito função de arredondamento. É muito mais uma questão de arredondamento do que efetivamente do valor que está ali. Eu acho que a gente poderia ter até uma diferença de 10%, que isso não afetaria de forma relevante a sua decisão. O θ também chegou até mais ali, 99,98. E quando a gente está falando de delta beta, a gente não está comparando apenas o delta das posições. A gente está comparando o beta dos ativos, porque a origem da diferença poderia também ser pelo beta. Cada ativo ele tem um beta diferente, que é calculado pela volatilidade que um ativo tem durante um ano em relação a uma referência que no nosso caso é Bovespa. Então a gente pode dizer que há uma precisão absoluta aqui, não no caso de após, que acontece alguma coisa lá no OpLab que ele dá uma bugada ali à noite. Então os dados do OpLab depois do pregão têm se mostrado instáveis e o Vendaval, então, para garantir a confiabilidade, atualiza as cotações, então, às 18 horas, 18h30, 19 e 19h30. Então, se você quiser chegar à noite e quiser ter a garantia de que os dados ali são realmente os mais corretos,
espere dar 19h30 ali. Tudo isso para não correr o risco de uma interrupção temporária na comunicação ou indisponibilidade do OpLab, nesse caso aqui como vendor. Com essa validação, então, encerramos a fase beta do cockpit do Vendaval. Não dá para ler aí porque eu estou na frente, mas eu estou dizendo aqui que o preço ele continua o mesmo. Não iremos deixar o sistema mais caro. E fazemos isso muito em reconhecimento e gratidão a todos os nossos assinantes atuais, porque são graças a eles que o sistema está vivo. Eu sei que nós tivemos alguns casos de assinantes que deixaram de ser assinantes para irem para o fundo. Mas esse é um processo que nós vemos como algo extremamente normal. A pessoa aprende o operacional, ganha muita confiança no operacional e, eventualmente, por uma questão aí de falta de tempo, ele resolve aportar no fundo. Normal. E, gente, deu muito trabalho fazer isso. Aqui, não tanto fazer essa apresentação. Fazer essa apresentação aqui foi mole. O que deu trabalho foi todos os testes para a gente realmente ter total convicção dessa precisão. E o Benê, ele traz muito isso, né? O Benê, ele é um cara muito Caxias, é um cara que está sempre muito preocupado de criar várias camadas de proteção também aí no Delgame, até para evitar ataque de hacker. Então, tem muita coisa aqui nesse sistema que vocês nem imaginam que ele faz naquela busca pela perfeição aí. E às vezes tem que ser eu que falo para ele, Benê, cara, não, chega, cara. O ótimo é inimigo do bom. Mas nesse caso aqui, a gente precisava que fosse ótimo. E a consequência disso é que a gente acabou adiando, né, em pelo menos um mês ou dois, a parte toda do mercado americano, porque o Vendaval, ele vai ter também a cotação dos ativos americanos, que são aí milhares de ativos, né? Então imagina a dimensão que vai ser isso. Vai ser uma dimensão, vai dar um salto enorme aí, vai ter um vídeo sobre isso, né, quando estiver pronto. Mas a gente precisava realmente finalizar essa versão beta do cockpit para dar esse passo aí bem mais ambicioso. E tem muito mais coisa, porque com os dados que a gente já está produzindo ali, nos cards que estão ali dentro da carteira, a gente já consegue, por exemplo, sinalizar quando está na hora de fechar uma posição. Olha que coisa incrível. O mais difícil já foi feito. Então você que está chegando agora aí, quer chegar mais perto da gente, entender melhor o que é o canal, a gestora, entra aí no grupo do Telegram. E temos também aí os QR Codes aí do fundo, no caso o fundo convencional, aí depois também já estamos aí querendo avançar no fundo Rocha Internacional. E claro, a carteira Rocha Opções Spice, só para os fortes. Como todos sabem, agora nós não somente somos autorizados pela CVM, como também certificados pela Anbima. Então nós poderemos operar diretamente via mesa as operações do fundo. Então, eu quero pedir aí uma atenção especial ao Marco Grisólio para que a gente consiga fazer toda essa transição aí para a nossa gestora. Estaremos marcando uma assembleia com os investidores do fundo para também fazermos essa transferência. E eu queria pedir que vocês fossem bastante rápidos nisso, porque a gente operando nossa própria mesa, a gente vai ganhar em tempo ali, que são segundos, que são muito preciosos para a gente, por exemplo, fazer um hedge no momento de queda. Então a gente precisa operar a nossa própria mesa para ter uma agilidade compatível com o nosso operacional. Então quero pedir aí o máximo de celeridade aí de vocês para a gente conseguir fazer o mais rápido possível essa transferência. A Fiera foi uma ótima casa, somos muito gratos a ela, mas elas têm uma série de outras obrigações lá, pratos que ela precisa estar girando lá e ela não pode focar na gente, ainda mais que a gente está de saída. Então, vamos fazer isso o mais rápido possível. Queria fazer esse pedido aqui para vocês, para a gente, então, o mais rápido também ter o fundo diretamente sobre nossa gestão. Tá bom, gente? Então, esse aqui foi o vídeo, tá? É isso que a gente quer. A gente não quer só dar aula, ou a gente não quer só gerir um fundo, a gente não quer só fazer gestão de patrimônios, wealth. A gente quer realmente dar uma solução completa, utilizando toda a ciência e o poder das opções para os investidores, trazendo toda aquela imagem que eu me esforcei tanto em construir nesses últimos anos, de credibilidade, de responsabilidade,
de confiança com todos vocês. Sempre falei a verdade, seja ela ruim, seja ela positiva, porque o mercado financeiro é assim, tem dias bons e dias nem tanto. Eu não estou aqui para maquiar nada, dizer realmente a verdade sempre, porque temos a convicção que ela sempre será a nossa maior aliada. Porque confiamos nos nossos resultados, sabemos que temos um operacional robusto, sólido, capaz de enfrentar qualquer cenário de mercado e que o nosso maior aliado sempre serão os nossos resultados. Então, eu queria pedir esse apoio, curta, comente esse vídeo. Vamos fazer esse operacional chegar a mais pessoas para que elas também possam transformar as suas vidas, como tem ocorrido aí com todo mundo que tem operado aí com a gente. Então, eu desejo tudo de bom para vocês. Prazer enorme em ter estado aqui mais uma vez com vocês. E nos vemos aí nas redes sociais e, claro, sempre no próximo vídeo. Até lá!